Fala pessoal, boa tarde. Grande prazer estar aqui com vocês. Falar de um assunto quase que não é do momento, né? Agentes autônomos. Obrigado por terem participado aqui com a gente presencialmente. Eu sou Agner Ferreira, sou um dos líderes de tecnologia do Itaú. E vou passar um pouquinho aqui com vocês, aqui uns 30 minutinhos, um sobrevoo aqui sobre os agentes autônomos. Tá? E comigo tem um presença ilustre aqui, seu Gabriel da Salesforce. Legal, boa tarde. Muito obrigado pelo convite, Wagner, time do Itaú. Eu sou o gestor do time de arquitetura técnica lá na Salesforce. Boa. A gente... É um desafio, né? 30 minutinhos para poder falar de agentes autônomos, multi-agentes. Então, a gente vai tentar ir direto ao ponto aqui. Não vamos explorar muito inteligência artificial e uma coisa mais básica, porque senão poderia ficar um pouquinho chato para vocês, né? Então, na prática, a gente já tem IA na nossa vida, né? Já impacta a vida pessoal, a vida profissional, mas a gente percebe que a IA generativa, por mais que ela seja poderosa hoje, ela ainda está muito focada em modelos isolados, né? Um bem famoso aqui é o da OpenAI, né? Que o ChatGPT utiliza. E a gente percebe, né? Que o futuro, na prática, obviamente não vai parar só nessa experiência que a gente tem hoje, né? A gente vê um mundo, por meio dos agentes, que consegue se conectar muito bem com esse ecossistema, que consegue integrar esses modelos de um jeito diferente, de um jeito muito particular e que, de fato, pode disruptar muito o que a gente tem hoje de experiência no mercado. Tá? E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui no Palco Itaú. A gente ia ser meio inconsequente se a gente saísse falando de agentes aqui sem lembrar um assunto super importante, tanto para a IA, né, quanto para os mundos de agentes, que são os dados. Né? Então, apesar da gente ter esse assunto sempre muito batido, tenho certeza que na empresa de cada um aí, dados hoje é uma prioridade, né? Sem os dados, absolutamente nada do que a gente vai falar aqui é factível, né? E a palavra democratizados, né? Ela precisa ser acompanhada de dados que, de fato, falem do contexto do seu negócio, né? De como vocês interagem com o cliente, de como que são os processos dentro da empresa. Ele precisa ter qualidade, né? Precisa ser confiável, tempestivo e, principalmente, precisa ter uma governança ainda mais forte, né? Toda essa evolução de IA generativa, ela cria um risco para a gente, dentro do nosso ecossistema, de fraude, né? De infringir alguma regra ética ou alguma questão de cultura da própria empresa. Então, os dados é super importante e, por incrível que pareça, por mais que esteja um bom tempo sendo falado, aproximadamente 80% do tempo que a gente investe hoje para criar alguma solução com IA ainda é lidando com os dados, né? Então, é um assunto que a gente não vai explorar muito aqui, mas a gente resolveu trazer só para relembrar que esse não dá para passar para a jornada de agentes sem a gente falar dos dados, tá? Mas indo direto aqui ao ponto, né? A gente, obviamente, tendo sistemas mais autônomos, né, e mais colaborativos, a gente consegue destravar um valor diferente. E quando a gente fala de agente, né, agente autônomo, e eu fiz essa pesquisa, né, quando eu soube que eu ia apresentar aqui, eu fui perguntando para algumas pessoas, e cada um me responde um pouquinho diferente, né, sobre o que é o agente. Então, a gente quer começar aqui de um jeito bem básico, que é trazendo um pouquinho do conceito mesmo, né? Então, quando a gente pega da Anthropic lá o conceito de agente autônomo, né? Ele fala que um agente pode ser definido por várias maneiras, mas na prática é um sistema que tem autonomia, né? Que opera integrado com várias ferramentas, né? Ele realiza tarefas, ou seja, ele tem ação, né? Agente é um sistema que na prática consegue agir sem ter um comando humano na prática, né? Quando a gente olha a definição da OpenAI, ela já é mais direta ao ponto, né? Então, agentes são sistemas que realizam tarefas de forma independente em nome de usuários. A gente fala, puxa, como é que é isso, né? Como é que é um agente, né? Quem nunca teve a oportunidade de desenvolver um agente na prática, né? Fica meio superficial, né? Vai lá, acessa um aplicativo, vê ele rodando. Não é tão simples de capturar a ideia. E, basicamente, o que o agente tenta fazer é algo que o humano tenta fazer hoje, né? Então, o agente IA ele não é uma tecnologia perfeita. Ele não é infalível, né? Como o ser humano também não é. E aí, basicamente, a forma como os seres humanos hoje eles lidam com um problema, com uma tarefa, é muito a definição de um agente. Exemplo, né? Quando eu tive que fazer aqui a apresentação desse dia, né? Eu tive que planejar. Eu tinha uma ação a ser feita, né? Então, eu quebrei em subtópicos para saber como é que eu ia lidar com essa ação. O agente faz isso.
ele tem a capacidade de planejar o que você pediu para ele. Eu fui buscar conhecimento, eu fui na internet, fui pegar outros materiais. O agente faz isso também, ele tem a capacidade de sozinho, se você perguntar o que ele não sabe, ele vai buscar conhecimento novo na hora, na internet, do mesmo jeito que a gente faria, né? Eu, naturalmente, refleti depois que eu criei minha primeira versão. Puta, tá boa essa versão? Tá batendo com o que eu tinha de ideia? O agente faz isso também, ele para e reflete, né, sobre o pedido que você fez para ele. Ele, muitas vezes, busca em outras ferramentas apoio, né? Eu tive que usar ferramentas para criar essa apresentação, né? Eu lembro até da primeira vez que usei o ChatGPT, o primeiro exemplo que eu pus lá, eu escrevi: você pode criar esse e-mail para mim aqui e mandar para esse endereço? E ele, o ChatGPT falou: olha, eu posso te ajudar a escrever o e-mail, mas eu não posso mandar o e-mail, eu não consigo. Porque ele, naquele momento, ele não se conectava com uma ferramenta para ajudar ele a resolver uma tarefa, um problema. E, por fim, eu liguei para o Gabriel. Falei: Gabriel, a gente tem uma apresentação. Ele é o mestre das apresentações. O cara manja de tudo. Eu falei: me ajuda, me dá um pouco de conhecimento para a gente fazer um negócio legal lá para a turma. Eu fui buscar conhecimento com outro agente, que era o Gabriel. Então, os agentes, eles conseguem interagir com outros agentes também. Turma, isso aqui é um agente, só que, obviamente, para ter conhecimento precisa ter memória e ele tem ação, né? Então, é um pouquinho disso, mas a gente vai ver na prática aqui para ir poder deixando mais tangível para todos vocês, tá? E eu passo para o Gabriel aqui para ele evoluir um pouco na prática com vocês. Legal, Wagner, obrigado. Mas por que falar de agente agora? A inteligência artificial já existe há muito tempo, muitas empresas aplicam inteligência artificial. Tem mais ou menos 2 anos e meio a gente conheceu o que era a IA generativa quando surgiu o ChatGPT. Por que a gente está falando agora do próximo passo, né? Que é não só usar a inteligência artificial para me ajudar a escrever um e-mail, como o Wagner falou, mas para ela ter autonomia para executar ações. Esse é um gráfico super interessante, ó, ele começa lá em julho de 2023 e ele vai mostrando diferentes modelos que foram sendo criados desde julho de 2023, menos de 2 anos atrás até agora. Essa linha pontilhada é a linha pontilhada do nível de conhecimento humano para um assunto específico, nível PhD. Então, se eu aplicasse uma prova nível PhD, por exemplo, de física, de matemática, como que essa pessoa se sairia? E por muito tempo, esses modelos eles não chegavam ao nível humano. A partir do final do ano passado, começo desse ano, vocês podem começar a ver que os modelos eles passaram o nível humano mais especializado que a gente tem. Então, hoje a gente tem modelo que tem muita capacidade, tem muito conhecimento, que ele consegue não só executar uma tarefa como escrever um texto, que é talvez o que a gente mais use, mas ele simular o raciocínio humano. E uma vez que eu ensino ele a interagir com o ambiente externo, eu falo: olha, você agora pode mandar um e-mail, como o Wagner comentou, ou você agora pode ajudar um cliente a fazer uma transferência, você pode agendar um horário para um cliente. Esses modelos têm esse tipo de capacidade. Bom, já que a gente tem modelos inteligentes como esses, né? Vocês vão falar: olha, super bacana, mas tudo que o Wagner falou já existe. É um chatbot. Não é isso que o chatbot faz? Eu vou lá no chatbot, eu falo que eu quero cancelar o meu cartão, ou eu falo que eu preciso emitir um cartão novo, o chatbot me faz algumas perguntas, eu vou navegando, ele vai lá e emite um cartão novo para mim. Não é isso que é um agente? E não é. Porque o chatbot, para quem já criou um chatbot, né, o chatbot ele é todo preso em regras. Eu preciso pensar tudo o que vai acontecer, todas as árvores de decisão, o que eu vou perguntar para o usuário, o que ele vai responder, depois como é que eu respondo esse usuário. Então eu tenho que pensar num fluxo e se eu der sorte daquele meu usuário, daquela minha usuária seguir o fluxo, o chatbot vai funcionar. Ele não tem ali uma capacidade cognitiva de tomar uma decisão. Depois vieram os copilotos. E como o nome já diz, o copiloto ele te auxilia, ele não pilota. Então o copiloto também é super interessante. Eu posso ir lá falar: me ajuda a entender mais sobre esse cliente, me ajuda a escrever aqui uma proposta, mas ele efetivamente não faz a venda para mim. O agente autônomo, o que diferencia ele das tecnologias passadas, é exatamente essa capacidade de simular um raciocínio e com base nesse raciocínio ele vai montar um plano. Vou dar um exemplo super tangível. Imagina que para assistir a palestra aqui vocês tivessem que reservar horário. Como que ia ser a experiência num chatbot? Vocês vão entrar lá e falar assim: bom, qual é a palestra? Aí você escolhe a palestra. Qual é o assunto, talvez? Qual é o assento que você quer? Você vai ter que seguir no passo a passo. Se você falasse assim: não, eu não sei, mas acha para mim alguma coisa sobre a gente, eu prefiro sentar na frente, do lado direito.
o chatbot ia se perder. O agente não. O agente ia conseguir entender, ele ia saber quais eram as palestras, baseado no que você falou, qual palestra que melhor se assemelha ao que você está pedindo, o que é o lado direito, o que é o lado esquerdo, porque ele tem essa capacidade de raciocínio. Como é que a gente cria um agente, né? Qual que é a anatomia de um agente? Como é que eu defino o que um agente tem que fazer? Eu costumo falar que um agente, ele é um trabalhador digital. Da mesma forma que eu fosse trabalhar um trabalhador humano, que eu vou falar o que ele tem que fazer, qual é o escopo, quais são as ferramentas, eu vou falar para um trabalhador digital. Então, a gente começa definindo qual que é o papel desse agente. Basicamente, qual é o escopo que eu quero que esse agente execute. Você é um agente de atendimento, por exemplo, que vai ajudar tudo relacionado a cartões, ou você é um agente de vendas que vai vender novos cartões para clientes. Então, eu vou definir o escopo. Para ele executar o escopo dele, eu tenho que dar dados para esse agente. Então, quando entrar um cliente do Itaú falando que ele quer contratar um cartão novo, eu vou te falar se já é cliente ou não, eu vou te falar qual que é o nível desse cliente, eu vou te falar se o cartão está disponível ou não, se ele tem crédito aprovado ou não. Então, eu vou dar dados, porque esse agente vai usar esses dados exatamente para raciocinar. Depois, eu vou dar ações para ele, são as ferramentas. Eu vou falar, olha, se você quiser emitir um cartão, você vai nesse sistema do banco e emite cartão. Se você quiser cancelar um cartão, você pergunta para ele alguma informação e nesse outro sistema você cancela. Então, eu vou dar as ações ou as ferramentas para ele. Eu também vou definir quais são os guardrails, né, ou quais são as limitações, o que ele faz e o que ele não faz. Se o cliente entrar aqui e quiser, por exemplo, fazer um empréstimo, você não vai falar sobre empréstimo, você não vai falar sobre renegociação de parcela, então o que ele não faz. E por último, onde esse agente vai trabalhar. Ele vai trabalhar no WhatsApp, ele vai trabalhar no chat, ele vai trabalhar no aplicativo, ele vai ser um agente de back-office. Eu falo onde esse agente vai trabalhar, tá? Então, esses são os 5 elementos da anatomia de um agente. São esses 5 elementos que a gente precisa definir para que eu possa criar esse trabalhador digital para apoiar vocês, tá? Exemplo prático. Então, eu estou aqui numa tela, né, aqui é do Salesforce, onde eu faço a definição de um agente. Eu já pulei várias etapas, mas só para ser rápido. Eu defini que esse vai ser um agente de atendimento, então ele vai estar disponível, por exemplo, no site, ele vai estar disponível no aplicativo, e eu defini o escopo que esse agente tem para atuar. Então, por exemplo, esse agente ele pode lidar com casos do cliente. Se o cliente tiver um problema, ele pode abrir um caso. Ele vai lidar com a autenticação desse cliente. Ele vai lidar com agendamento. Se o cliente quiser falar com o gerente dele, com uma especialista de investimentos, ele vai lidar com agendamento. E ele vai lidar também com disputa de transação. Eu comecei a definir qual que é o escopo dele. Então, é sobre isso que ele vai falar. Se alguém entrar nesse agente e falar sobre financiamento, ele vai falar, não, sobre isso eu não sou treinado, eu posso te indicar um canal para você falar sobre financiamento. Agora, dentro de cada tópico desse, eu vou definir as regras de negócio. E exatamente o que vocês estão vendo é a definição da regra de negócio. Eu não tenho um outro lugar que eu vou lá e defino os fluxogramas, né? Se acontecer isso, então faça aquilo, aquele monte de setinha. Aqui exatamente estão as regras de negócio. Então eu começo falando, olha, o seu trabalho é agendar um horário para pessoas interessadas a falar com especialistas. O que você não vai fazer? Você não vai cancelar compromissos, você não vai alterar compromissos, então você só pode agendar. E eu vou dando as regras. Antes de marcar uma reunião, pergunte o endereço de e-mail dessa pessoa. Depois você vai lá e explica para a pessoa quais são as opções. A gente pode falar sobre revisão de carteira, planejamento sucessório, planejamento tributário. E eu vou escrevendo para ele o que é cada um desse tipo de planejamento. Sempre exibo o horário mostrando a hora de Brasília. Então eu estou dando as regras que ele tem que seguir. Até aqui é um agente conversacional. Até aqui ele sabe falar sobre agendamento. Depois eu vou dar as ferramentas para ele. Então, aqui são sistemas do banco, que eu estou chamando, para ele efetivamente encontrar um cliente, para ele efetivamente fazer um agendamento. Então, aqui eu defino quais ferramentas ele tem que acessar. Como é que funciona a experiência na prática? Então, imagina que eu estou no site aqui do banco, né, no aplicativo, e eu vou começar uma conversa com esse agente. Funciona como um chat normal, poderia ser o WhatsApp, né? Ele vai abrir uma janela aqui, ele vai se apresentar para mim, né, quem ele é. E aí eu vou começar, por exemplo, a colocar uma mensagem, falando, olha, eu estou perdendo muito dinheiro investindo em ações, eu quero falar com algum especialista. Percebam que isso é bem fora do que é um chatbot. Eu estou perdendo dinheiro com ações, eu quero investir no exterior, nada disso um chatbot entende.
Mas aqui um agente, ele entendeu que eu quero falar com um especialista, ele entendeu que eu quero falar sobre investimentos e ele já trouxe para mim quais são os horários que eu posso falar com um especialista de investimentos. Aí ele pede o meu e-mail, eu dou o meu e-mail, mas assim que eu dou o meu e-mail, eu também já falo, olha, pode ser no dia 8, mas tem que ser de manhã. Tem uma opção de manhã, tem uma opção à tarde. Percebam que eu não falei, tem que ser 8 de maio de 2025, às 9h30. Eu só falei, pode ser dia 8, mas tem que ser de manhã. Ele raciocinou sobre isso, ele sabe que dia 8 está dentro do contexto dele, que é 8 de maio, ele sabe quem eu sou, usou toda essa informação, folhagem, da reunião para mim. Tá? Outro exemplo super rápido. Imagina que esse usuário, ele não vai seguir esse fluxo. Esse usuário já vai mandar uma mensagem diferente. Ele já vai chegar aqui e ele vai dar tudo o que a gente precisa. Então, como exemplo, né, eu já vou escrever tudo. Eu vou falar, olha, quero falar com o especialista de investimentos, esse é meu e-mail, se tiver disponibilidade dia 7, pode marcar para mim. Eu já falei tudo de uma vez o que eu preciso para ele. Já que ele tem tudo o que ele precisa, lembra, ele não é um chatbot, ele não tem que seguir passo a passo. Ele raciocina com base nessa informação, vê se ele encontra quem eu sou, vê se dia 7 tem horário com o especialista de investimento. Se tivesse confirmar tudo isso, ele já vai lá e já vai marcar horário para mim. Então, é outro tipo de experiência, porque definitivamente eu ensinei ele a processar uma informação versus definir um monte de regras que ele tem que seguir, tá? Isso que vocês podem extrapolar para vários casos de uso. O de agendamento é o mais simples, só para dar uma ideia. Boa, seu Gabriel. E aqui, turma, a ideia, quando a gente mostra um exemplo, né, apesar de estar na plataforma da Salesforce, isso aqui é um conceito de agente. A gente está usando para poder demonstrar para vocês aqui, tangibilizar, né, o que um agente faz e como ele é diferente de um chatbot ou de um copilot. E aí, o Gabriel mostrou um exemplo bem legal que toca o cliente, né, ou seja, poxa, eu estou dando uma experiência melhor para algum usuário ali, algum cliente da nossa empresa. Mas o agente também vem ajudando muito a gente a ser mais produtivo no nosso dia a dia de trabalhar aqui, nas ferramentas corporativas, né? Seja no desenvolvimento de um software, na hora que eu vou produtar alguma coisa. E uma pesquisa da Gartner, inclusive, comentou lá que até 2028, olha só que legal, 33% dos softwares que a gente utiliza na empresa vão ter algum agente de IA ajudando a gente no dia a dia, né? Em 2024, a gente partiu de 1%. E até 2026, mais de 100 milhões de pessoas vão interagir com colegas virtuais ou sintéticos. Guarda esse sintético aí que a gente já fala sobre ele, mas deriva do agente, tá? Então, acho que um ponto importante aqui, né? Por mais que a gente esteja achando que a IA generativa hoje ela está super moderna e ajudando a gente com um monte de coisa, o que a gente está vivendo hoje, ele já vai ficar obsoleto com certeza daqui a pouco, né? Vai aparecer mais ferramentas que vai mudar muito a forma como a gente trabalha. E no Itaú, eu trouxe também aqui uma outra plataforma super importante aqui que ajuda a gente no dia a dia a organizar, a desenvolver os agentes. É uma plataforma que a gente criou em conjunto com a Zup, né? Já tem mais ou menos um ano de projeto, que é a plataforma da StackSpot AI, né? Inclusive, tem um stand aqui atrás, é só atravessar, vocês conseguem ali criar um agente, entrar no detalhe realmente do que a gente vai falar aqui. E é a plataforma hoje que a gente está utilizando dentro do banco para poder criar e orquestrar os agentes, tá? Ela é uma plataforma, tanto ajuda a gente no desenvolvimento em tecnologia, como entregar também iniciativas aqui para impactar o negócio dos nossos clientes, tá? Por que eu estou falando disso também, né? Para mostrar para vocês o impacto que hoje, dos mais de 17 mil desenvolvedores que a gente tem no banco, né? A Cris até contou para a gente hoje um pouco mais cedo. Com a plataforma, a gente já tem mais de 400 agentes em uso dentro desse ecossistema, ajudando a gente no dia a dia, né? Quem gosta de criar documentação aqui e achar a documentação depois? Ninguém gosta, né? Então, a gente tem o Dr. Doc aqui, né? O Dr. Doc é um agente que ajuda a gente a documentar e achar a documentação, né? Poxa, PM adora escrever uma história, assim, adora ir no critério de aceite, aquela coisa. Fala que gosta, mas na prática é um pouco difícil, né? Então, criamos um agente que é o PM Backlog Booster aqui, né? Ou seja, um agente que ajuda o PM nesse ciclo de incremento e desenvolvimento das histórias para que a gente possa ter mais eficiência no dia a dia, né? E eu vou trazer para vocês um exemplo de um agente que é o Design to Code, né? Em Angular, que ajuda a gente a sair de um Figma, né? Então, quem é de design aqui vai entender bem, né? Sair de um desenho do Figma, de um protótipo de uma tela, automaticamente para um código
desenvolvido, feito e compilado, tá? Então, basicamente aqui, né, a gente tem o... Eu vou ficar desse lado aqui que fica mais fácil. A gente tem aqui uma tela do Figma, tá? Então, isso aqui é Figma puro, já desenvolvida, com as regras por trás. E aí, basicamente, a gente vai interagir ali com o Figma, vai copiar ali o link, né, desse componente, tá? E vai pegar o link já carregando todos os atributos ali, né? E vai colar aqui numa IDE, tá? Uma IDE de desenvolvimento. Aqui já está um pouquinho mais técnico, mas vai dar tudo certo. Depois que eu pego essa IDE aqui, eu vou acessar o agente. Como é que eu faço para acessar o agente, né? Eu vou lá no Stackspot AI e eu chamo ali através de um comando o nosso agente lá, que é o Design to Code, tá? Esse agente, na hora que ele entra em campo, ele faz o que a gente comentou aqui. Ele tem conhecimento, ele sabe executar uma ação, ele está treinado e ele tem todo o conhecimento do design system do banco. Ou seja, ele sabe que ele tem que pegar aquilo lá e executar de um jeito padronizado pela forma como o banco treinou esse agente, né? Então ele roda aqui chamando o agente, né, que vai gerar um código aqui para a gente que, uma vez compilado, basicamente ela está pronta para ser testada, né? No visual, vai ter que colocar as regras de negócio e assim por diante, mas a tela vai estar pronta, né? Então esse aqui é o código, a gente foi lá e compilou, ó, a tela está já montada, isso ali em 3 comandos, algo que a gente demorava para fazer, enfim, às vezes alguns dias aqui, né? Então é um exemplo de um agente específico que ajuda a gente no dia a dia, tá? E aí, enfim, a gente tem alguns impactos dentro do banco já hoje, né? Exemplo, desenvolvimento de front-end, com esse agente a gente já alcançou uma redução de 66% no lead time, né? A qualidade das histórias também aumentou, então o PM, agente PM lá está ajudando a gente a melhorar, inclusive, a escrita das histórias e vários outros aqui, resultados super significativos para o banco, tá? Agora, imagina só se a gente não utilizar só um agente. A gente conseguiu utilizar mais de um, né? Ou seja, se um já está fazendo bastante coisa, como até o Dornelas mostrou no exemplo, né? Ou seja, ele consegue pensar, executar, interagir com ferramentas. Imagina se a gente tiver mais de um, né? E aí, qual que é o conceito de multi-agente? Bem fácil, tá? Na prática, o conceito da NVIDIA ali, né? É uma coleção de agentes TA especializados que trabalham juntos para resolver um problema complexo, né? E aí eu trouxe um exemplo, eu não sei se alguém já conhece esse caso aqui, ele não é tão recente, mas acho que em 2024 o MIT e Stanford fizeram como se fosse um joguinho, né, uma arena que chama Smallville, se não me engano, uma cidade, e eles colocaram 25 agentes, né, cada agente com uma característica, com uma idade, com uma personalidade, com uma função nessa cidade, e eles soltaram esses agentes para interagir entre eles, né? Foi uma experiência, né, que foi feita, né, pelas essas duas universidades. E aí, basicamente, esses agentes foram sendo acompanhados e a universidade começou a perceber que, de fato, eles começaram a criar conhecimento entre eles. Um exemplo que ficou super famoso na época é que cada um tinha a sua idade declarada, né? Um dos agentes descobriu a idade do outro e perguntou se não podia fazer uma festa. A festa foi organizada e eles foram na festa. Então, é um negócio que, assim, de novo, eu trouxe aqui, é lúdico, eu sei que é, né, um pouco fora assim, do nosso dia a dia no trabalho, que ninguém talvez crie exatamente isso, mas para vocês entenderem a capacidade da memória, da ação, né, de guardar conhecimento, de interagir, de planejar. Então, acho que é um exemplo, quem quiser acessar, o estudo chama Interactive Simulacra of Human Behavior, tá? E aí a gente vai mostrar agora um outro exemplo na prática de como que 2 agentes conversam, e aí usando aquele mesmo agente que o Gabriel mostrou, que é o agente que interage com o cliente. Boa, Agner, obrigado. Então, imagine a seguinte situação, né? Parte da conversa ali que o cliente pode ter com a gente é sobre abrir uma disputa de transação. Tem uma transação no meu cartão de crédito que eu não reconheço. Tipicamente, é um processo que vai para back-office, porque o back-office vai analisar se foi uma autofraude, o que aconteceu. Agora, eu posso também ter um agente que tem essa capacidade de ser um analista de fraude. Então, aqui já é um prompt muito mais completo, em que eu estou criando outro agente, e esse outro agente é um analista de fraude. Então, vocês podem ver que começa escrevendo, olha, você é um analista de fraude, vai avaliar a disputa de transação, aí eu vou colocar ali todas as informações do cliente, eu vou colocar ali qual que é o risco do cliente cometer uma autofraude, depois eu vou buscar ali qual que foi a despesa, o cliente falou que ele não reconhece, e depois, mais para baixo, aí tem a lista de transações desse cliente, né? Quais foram as últimas compras que o cliente fez, e aí eu vou dando as instruções para esse agente. O que eu espero que você faça?
como você analisa se essa transação do cliente é potencialmente uma fraude ou não. Então, olha o comportamento histórico, você pode olhar se esse estabelecimento é onde ele faz compra, se tem alguma inconsistência na localidade. Enfim, eu vou dando uma série de instruções e no final eu falo, fala para o agente de atendimento se essa transação é uma fraude ou não. Basicamente é isso. E qual vai ser a experiência do cliente, né? Então, aqui um cliente, de novo, aquele mesmo agente, é o agente de atendimento, ele foi treinado para ser super colaborativo com o cliente, para fazer agendamento, e nesse caso o cliente vai falar que ele tem uma transação que ele não reconhece. O que vai mudar? Sem que a gente perceba, e não vai aparecer aqui na tela, esse agente de atendimento vai conversar com aquele analista de fraude, que é um outro agente, vai falar, eu tenho esse cliente com esse cartão, e ele está falando que essa transação aqui ele não reconhece. Aquele segundo agente vai fazer uma análise, vai falar, olha, realmente parece ser uma fraude. Você pode ir em frente e criar um caso. E aí esse agente vai vir aqui perguntar para mim, parece que realmente é uma transação suspeita. Você quer criar um caso? Ou ele poderia falar, não, essa transação é super normal, instrua o cliente sobre como acompanhar enfim, suas gastos e por aí vai. Então, nesse caso, eu estou falando, olha, foi uma transação dia 26 no valor de 1.400 e ele chamou outro agente e respondeu, realmente é uma transação incomum. Você quer que eu abra um processo de investigação? Quem deu essa resposta por trás, sem que a gente perceba, foi esse agente de analista de fraude, que poderia chamar um outro agente, então vocês começam a imaginar essa rede de agentes digitais, né, agentes autônomos de inteligência artificial, um interagindo com o outro. A pergunta que às vezes fazem para eu fechar é, mas por que eu não crio só um agente que faz tudo, né? Da mesma forma, por que a gente não tem só um funcionário que faz tudo? A gente vai especializar os agentes, porque com a especialização a gente tem muito mais profundidade e muito mais assertividade. Enfim, no final ele cria lá o caso. Então essa é uma demonstração que para o cliente ele nem sabe o que está acontecendo por trás, mas aqui a gente tem multi-agents interagindo para resolver o problema do cliente. Boa, Gabs. Então, neste momento, sabemos que é um agente, como que os multi-agentes, né, eles conversam um com o outro, e pela capacidade que eles têm, né, hoje, daria para, na prática, a gente pensar em um passo a mais. Um passo que ainda não é fácil de fazer hoje, né, ainda existem estudos tentando avançar no que eu vou falar aqui agora, mas com certeza tem um espaço para a gente começar a olhar para o mundo sintético, né? O que é o mundo sintético, né? É de fato a gente conseguir criar, vamos colocar entre aspas aqui, um agente que consiga ser muito parecido com o Wagner, por exemplo. Né? Que ele goste das coisas que o Wagner gosta, que ele, né, interage, compra as coisas que o Wagner compra, o perfil do Wagner, né, por exemplo. Né? E a gente começar a usar esse mundo sintético de começar a ter dentro de uma plataforma um agente que tem as características de algum humano, né? E você pode começar, obviamente, a se aproveitar disso para poder trabalhar melhor dentro da sua própria empresa. Né? Exemplo, imagina só se a gente conseguisse ter, né, do número de clientes que vocês têm na empresa, vocês conseguissem ter individualmente um agente que representa cada uma das personas ou do ponto de contato da empresa do qual vocês interagem. Bom, vocês conseguiriam simular melhor a comunicação para essa pessoa, conseguir interagir de uma forma muito mais fácil. Né? Obviamente que esse mundo todo que a gente falou também gera um risco, né? A gente tem sempre o lado bom e o lado ruim da história aqui, né? Então, nos deepfakes hoje tentam fazer isso, mas para tirar um proveito ruim aqui, né, dessa tecnologia. Então, obviamente, tudo que a gente falou aqui, a gente não entrou, né, nesse assunto de responsible AI, a gente não entrou muito nessas guarda-reios de segurança, porque daria mais uma palestra inteira aqui, mas obviamente tem que ficar muito atento a isso. E para fechar aqui, turma, estimulando um pouquinho, né, de como que os multi-agentes, num mundo um pouco mais sintético, o que a gente conseguiria fazer, né? Como é que a gente tangibiliza isso na prática, né? Então, imagina só que para a gente fazer, dentro das empresas, de uma ideia até a implementação, a gente precisa muitas vezes de um PM, precisa de alguém que faz entrevista com o cliente para saber o que de fato como é que ele gostaria de ver aquele produto. Tem um desenvolvedor que depois vai pegar toda essa especificação e vai codar, certo? Imagina só que a gente temos agora esses agentes, o agente PM, a gente tem o agente que de fato conversa com o cliente, que conhece as personas, e o agente que desenvolve, né? Então, na prática aqui, esse vídeo tenta simular para mostrar esse efeito. Então, pegando aqui um exemplo de criar uma carteira digital, né? Então, a gente diz lá, eu quero desenvolver, eu vou dar uma ação, né? Lembra, eu peço alguma coisa para o agente. Eu quero criar um aplicativo, uma wallet, né?
E para isso eu quero fazer com base em uma pesquisa, né? Uma pesquisa com pessoas que de fato consomem os meus produtos com essas diferentes características, né? Então eu quero falar desde um empreendedor, né, até um estudante para usar a minha wallet, né? Então aqui tem a Carla, tem a Ana de 28 anos que é empreendedora, o Daniel de 40 que é viajante frequente, ou seja, eu chamo esses agentes para poder interagir aqui com o que eu quero desenvolver de produto. E aí, em seguida, eu aplico esse questionário, né? Eu peço para os agentes responderem para mim o que eles acham daquele produto, daquela wallet. Como é que vocês gostariam de ter essa wallet, né? E aí, dessa forma, eles vão lá e contam para a gente, né? Então, o Bruno, 35 anos, empreendedor, falou, olha, eu tenho atrasos em pagamentos, eu gostaria de rastrear essas transações. Isso vai virando escopo para a gente, para que a gente, na prática, consiga e, né, criando aqui todo o mecanismo de especificação para o desenvolvimento. E a gente pede aqui, né, para o agente PM simplesmente especificar para que isso possa depois virar um código, né? Então, ele faz aqui um prompt para que a gente possa, com base no escopo, usar uma ferramenta que transforme escopo, né, em código. Aqui a gente está usando uma ferramenta de mercado, a Bolt New, né, ou seja, tem várias que fazem isso hoje. Né? Então, ela é só um exemplo, mas a gente pegou lá todo aquele descritivo, né, e colocou aqui na ferramenta. E essa ferramenta, ela vai ler todos os requisitos e vai gerar aqui uma versão para a gente do app, da wallet. Né? Poxa, vai sair perfeito? Isso aqui, cara, tá prontíssimo. Acho que não, né? Porque, naturalmente, a gente ainda está fazendo um escopo muito reduzido. Mas olha a velocidade que eu saí do vídeo, né, de uma ideia de uma wallet para uma wallet aqui já mais ou menos escopada, né? Ela saiu com uma cor que não é a cor do Itaú. Então, eu começo a interagir também com a ferramenta. Obviamente que tem um agente aqui por trás também. Cara, poxa, me coloca numa cor do Itaú Unibanco, né? Então, ele já vai lá e transforma no código isso aí para um laranja, né? Saiu aqui também, obviamente, tudo em inglês, né? Então, lá, good morning, John. Poxa, por favor, me coloque essa ferramenta em português. Então, a gente sai de um escopo, de um mundo, né, onde os agentes colaboraram para poder chegar em alguma coisa que a gente possa, a partir daí, lapidar, né? Obviamente, a ideia é que um dia isso aqui, de fato, entregue um produto final e, numa mágica, a gente implante e saia rolantando. Mas ainda tem um tempo para isso, né? Aqui é muito para que a gente possa pensar no potencial desses agentes trabalhando em conjunto, tá? Para fechar aqui, turma, que o nosso tempo acabou, a gente falou, poxa, como é que a gente encerra um papo desse aqui, né? Porque, no fim das contas, quando eu entrei em contato com o assunto, ele dá uma série de sentimentos. Fala assim, poxa, mas onde que eu entro nessa brincadeira? Será que essa brincadeira vai me deixar de fora algum dia, né? Muita gente se pergunta até que ponto eu tenho que me desenvolver para isso. E aí a gente trouxe 4 pontos aqui que a gente achou importante, né? O primeiro deles é calma, não sai pegando a IA ou qualquer plataforma e sai desenvolvendo qualquer coisa sem ter muito claro o seu objetivo, né? E qual o problema você quer resolver. Porque fica muito difícil essa jornada. Mesmo para aprendizado, é legal você pegar algum caso de dor real, né? Porque aí você consegue, de fato, extrair o melhor da ferramenta. O mindset tem que ser AI first. Por mais que a gente olhe no dia a dia a AI tomando conta, se vocês rodarem um evento inteiro aqui, vocês vão ver um monte de gente falando de AI, e às vezes a gente volta para casa e esquece, né? Não abre lá um app para poder ajudar a gente no dia a dia. Então, ter um mindset AI first é super importante para você aprender. E tá no jogo, tá no game, acompanhar a evolução, né? Na empresa ou na vida pessoal. Um outro ponto é que você tem uma impressão de que a IA ainda, o agente, enfim, é coisa de tecnologia. Ainda eu ouço um pouco disso. Então, a gente trouxe aqui que isso aqui está longe de ser só tecnologia, né? Qualquer setor e qualquer área deveria estar prestando atenção no potencial dos agentes. E, por último, né, não tenha receio, né, desse ecossistema, né? Aproveite ele para se alavancar. Na prática, se você juntar a sua propriedade intelectual com a tecnologia, com certeza todos nós seremos profissionais melhores, né? O Gabriel comentou ali, né? Comenta a frase que você falou. É uma frase famosa, assim, não é minha, mas é que... Ele assim, ele tem umas frases famosas. Fala uma aí. Não, que não é que a IA vai substituir os seres humanos, né? Seres humanos com IA vão substituir seres humanos sem IA. Então, definitivamente, é uma ferramenta que nos alavanca. Não é à toa, né, que a gente chamou ele aqui para E o convite lá também, né? Temos o Developer Experience também aqui do lado, que em 15 minutinhos também vocês conseguem criar um agente, tá? Então, super fácil. Puta, eu quero criar meu agente, tive uma ideia. Vai lá e cria. StackSpot aí aqui atrás também, tá? Então, fechando aqui, turma, basicamente, a gente tem certeza que os agentes vão representar uma mudança de paradigma. Aí fica o convite para todos se aprofundarem mais no tema. E a gente fica à disposição aqui também para trocar ideia, né? Agradeço muito a participação de vocês aqui pela oportunidade de bater esse papo aqui tão rico. Gente, super obrigado. Prazer estar aqui. Eu vou dar um recado da produção que me pediram.
que é para vocês ficarem aqui, que a próxima palestra já vai ser coladinha. Então, A gente atrasou, então eles vão entrar rapidinho aqui. mas Obrigado, muito viu, turma? Um obrigado abraço. pela oportunidade.